Cenário político e econômico, commodities, infraestrutura e sustentabilidade. Esses foram os temas principais do seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017-2018. O evento foi realizado em São Paulo e contou com a presença de especialistas do setor, representantes do governo federal e investidores. E quem também esteve por lá foi a coordenadora de produção agrícola da CNA, Natália Fernandes, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Natália, seja bem-vinda. Bom dia. Então, qual a importância do cenário político e econômico para o agronegócio? Esse foi um dos principais temas tratados lá no evento. Foi ressaltado bastante que a atual crise que a gente tem passado é uma crise de finança pública, que foi agravada pela má gestão. Então, hoje a gente tem algumas deficiências que acabam influenciando o agronegócio e a agropecuária também. O que o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda comentou foi em relação à Previdência. Então, assim, eles têm bem certo de que agora é necessário fazer algumas reformas para que possa corrigir essas imperfeições, essas irregularidades, resultado dessa má gestão. Então, no caso da Previdência, ele pontuou lá que no Brasil a gente tem uma Previdência pseudo-generosa, então que os 95% das pessoas acabam não poupando, pelo fato do benefício previdenciário ser superior ao seu salário. Isso resulta no Brasil ter uma poupança privada baixa e influencia diretamente na taxa de juros, e aí a gente tem uma taxa de juros elevada, e isso impacta o setor. Então, reconhece-se a necessidade de fazer algumas reformas, a gente tem aí propostas de reformas pela frente, algumas que já foram aprovadas, posso citar a PEC do teto de gastos. Isso impacta o setor, porque antes a gente tem esse cenário de gasto público ainda elevado, o governo tem tentado aprovar essas reformas junto ao Banco Mundial para que tenha um aumento do nível de negócios, porque a burocracia do Brasil se diminua em relação a dos outros países e que aí investidores possam investir realmente no Brasil, a gente tem uma elevação do PIB e uma redução dos gastos públicos no país. Então, em relação a isso, a gente tem aí esse cenário de incerteza, tivemos aí esses últimos acontecimentos no cenário da crise política, e isso deve influenciar essa aprovação dessas reformas, provavelmente a gente tenha um retardo ou uma dificuldade de aprovar essas reformas, e tanto a sociedade quanto o setor produtivo deve ser influenciado pela essa perspectiva de incerteza que a gente tem pelos próximos meses. Natália, nós temos até algumas imagens aí deste evento importante para o negócio, nós vamos mostrar agora também essas imagens, né? E quais são as perspectivas para as commodities agrícolas? Diante desse cenário, eu destacaria, faria alguns destaques em relação ao mercado de açúcar, etanol e também de grãos. No mercado de açúcar, a gente veio de um ano aí que a gente tinha um ajuste com uma demanda acima da oferta. Então, ano passado a gente teve uma valorização bem acentuada dos preços do açúcar internacionalmente. E aí, agora, essa safra 2017-18 está sendo marcada por uma reversão de tendência, tanto nos fundamentos quanto nos preços. Então, o fato de a gente poder ter uma oferta um pouco maior que a demanda, ter esse excedente de açúcar no mercado, tem pressionado os preços, que já vem caindo do começo do ano para cá. E aí o analista do Rabobank destacou a perspectiva de que esses preços, que ainda há espaço para a queda de preços no açúcar. Ele ressalta também que aí há uma distorção, tanto na elevação do ano passado, nessa valorização, que ele acha que foi um pouco acima do que realmente o mercado deveria ter de preço para açúcar, tanto agora como esse preço já está muito abaixo do que a gente tem aí de oferta e demanda que deveria influenciar nesse preço. Em função desse cenário político, então, econômico e político de incerteza, a gente depende um pouco de câmbio, e aí espera-se que até o final do ano, mesmo ainda com espaço para queda no preço do açúcar, o mercado possa dar uma corrigida nessa distorção e voltar a se elevar um pouco. Nós vimos aí na imagem, principalmente o destaque para o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, né? Importante nesse momento que está chegando aí o Plano Safra, né? O anúncio, né? Natália, e os desafios da área de infraestrutura e logística para atender o agronegócio também fizeram parte aí dos debates? Fizeram, sim, de diversos painéis. A gente tem ainda a questão de infraestrutura e logística como um gargalo, né, no agronegócio, na agropecuária brasileira.
Importante ressaltar que lá houve um reconhecimento de todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos e das melhoras que a gente teve de infraestrutura e logística, principalmente para o escoamento da safra de grãos. A gente teve uma safra grande de soja esse ano, espera-se uma safra de milho que possa ultrapassar até 100 milhões de toneladas, já considerando a safrinha também, então é bastante produto para ser escoado. A gente teve um atraso na comercialização por parte dos produtores, agora nesse último mês, nas últimas semanas, com a valorização do câmbio, deu uma movimentada nas exportações. Então, a gente tem esse fator para os próximos meses. Caso haja um fortalecimento do dólar frente ao real, pode ter um movimento maior de exportação e a gente vai depender dessa estrutura. Então, destacaria isso, reconhecimento de que já melhorou muito. A safra esse ano, mesmo sendo grande, tiveram pontuais e significativos prejuízos, mas de forma geral a safra não passou por um caos na infraestrutura e logística. E espera-se daqui para frente um investimento maior do setor privado para corrigir isso, e destaco também a importância da conclusão das obras do projeto do Arco Norte para aumentar a competitividade do Brasil, que mesmo com esses avanços, essa evolução de investimento, o custo logístico interno no Brasil ainda é alto e compromete a renda do produtor. Com certeza. Eu agradeço a participação da coordenadora de produção agrícola da CNA, Natália Fernandes. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.